podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje converso com Beatriz Codas sobre drenagem urbana. Nascida em São Paulo, Beatriz é engenheira civil pela Mackenzie e mestre em hidráulica e saneamento pela Politécnica da USP, além de especialista em infraestrutura verde pelo Programa da ONU nos Estados Unidos. É professora de pós-graduação da Escola Politécnica da USP e sócia-diretora da GEASA Engenharia, empresa com 23 anos de atuação em projetos de infraestrutura e que há 2 anos fez uma fusão com a empresa japonesa Nippon Koei. Através da GEASA, Beatriz participou de grandes projetos interdisciplinares no Brasil e no exterior. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Obrigado, Beatriz, por participar do programa, né? É um prazer te receber aqui para os nossos ouvintes para falar de um assunto tão importante e eu diria tão urgente, né, para as cidades brasileiras, visto que acho que o sentimento de todo mundo é que cada vez mais a drenagem urbana é uma pauta assim super atual, super urgente, né? A gente tem visto enchentes, deslizamentos, né? E sempre quando acontece uma tragédia como essa, a pauta urbanística parece que volta, né, à tona, e o que eu vejo, assim, pela cobertura da mídia, pelos comentários, é que não tem, assim, ainda uma predominância de técnicos na área de drenagem, né, comentando a respeito desses acontecimentos, né. Então, esse é o nosso primeiro episódio, né, depois de 82 episódios, é o nosso primeiro episódio sobre drenagem, então estou muito feliz de receber você aqui no programa. Então, para abrir a nossa conversa, né, eu acho que um dos pontos que talvez casa com os assuntos que a gente cobre aqui no Caos Planejado com alguma frequência, né, é a regulação edílica, né, dos lotes privados, né. Então, praticamente todos os planos diretórios brasileiros têm regramentos de taxa de ocupação, né, ou seja, o edifício tem que deixar, né, ao redor ou nos fundos do terreno ou algum lugar do terreno áreas livres que teoricamente né, poderiam servir como áreas permeáveis, né, ou seja, onde a água pode ser absorvida pelo solo, mitigando, né, enchentes, contribuindo para a drenagem urbana. Mas eu lembro que quando a gente conversou pelo telefone pela primeira vez, né, você veio com uma série de outras questões ao redor disso que eu não fazia a menor ideia, né? Então, eu acho que a minha primeira pergunta seria assim: o objetivo da drenagem é sempre a mitigação de enchentes, e quais, né, e como que a gente pode ler esses regramentos que exigem nessas áreas livres ao redor das edificações? Beatriz. Bom dia, Anthony. Primeiro, muito obrigada aí pelo convite, né? Como eu comentei, acompanho o trabalho de vocês, parabéns aí pelo excelente trabalho. E acho que você colocou umas coisas muito importantes, né, Anthony? Acho que por que a gente não ouve falar tanto, né? Então, acho que a questão, talvez, dessas grandes dúvidas é por isso mesmo, né? Porque se negligenciou muito essa questão da drenagem, e a drenagem não é só enchente, né? A drenagem é manejo, hoje a gente até usa o termo, né, manejo de água de chuva, né? Porque, então, aí vem aí de uma história, né, que a gente vem de uma cultura higienista, porque no começo, né, do século passado e tal, a água da drenagem estava muito associada ao esgoto, né? Então, a gente tem um certo preconceito com a água da drenagem que vem daí, né? Então, sempre, tanto em algumas cidades ainda a gente tem um sistema único de água e esgoto, né? E aí, com todas as grandes doenças, acabou se fazendo coleta de água de chuva. Então, hoje a gente ainda tem água de chuva é suja, né? Então, precisamos sumir com a água de chuva. Então, a gente vem de uma mudança muito grande de conceito. Então, por isso que é tão difícil, eu acho, hoje, ainda a gente começar. E aí, acho que a gente agora está numa boa vertente de todo mundo começar a entender essa drenagem e fazer essas perguntas. E eu acho que esse podcast é para isso. Espero conseguir ser didática, né? Assim, para contar um pouco. Mas o que acontece é isso, né? A gente hoje também trabalha dentro de um conceito que eu gosto bastante, chama a infraestrutura verde, né? Porque, de novo, como a gente
gente vem de um histórico de higienistas com engenheiros, né, e a gente brinca de uma linha de engenheiros cinzas, né, onde o objetivo da drenagem era captar essa água que caiu e levar embora rapidamente, né? Então a gente fala que é essa grande mudança de paradigma, porque hoje a gente ainda pensa assim, vou pegar a água, vou captar ela, pôr em tubo e levar embora, né? E vou levar mais rápido possível embora para um lugar bem longe. Só que assim, quando você faz isso há um século atrás, onde você tem poucas cidades, é uma coisa. Quando você faz isso hoje, onde lá na frente já tem outra pessoa morando, né? A gente começa a falar, opa, acho que a gente pensou alguma coisa errada. Então, a primeira coisa que eu sempre brinco assim, nas minhas apresentações é que o jeito que a gente projeta a drenagem hoje, a gente garante todos esses impactos e essa enchente, né? Então, você falar isso para uma escola de engenharia, né, que tem um manual lá e todo mundo segue, é muito desafiador, porque você tem que mudar a maneira que as pessoas pensam, né? Então, a gente tem, existe, lógico, não somos nós os pioneiros nisso, é uma mudança mundial nesse conceito. Os Estados Unidos e a Europa estão muito adiantados nessa linha. Eu tive a oportunidade, há 6 anos atrás, de fazer um treinamento com a ONU e conhecer essa nova maneira de entender a água, né? Então, entender a chuva como uma fonte de água, né? E não um problema, né? Porque eu acho que isso muda muito a maneira como a gente enxerga, né? Por isso que a gente fala manejo de água de chuva, né? O manejo da água. Então, quando você colocou também, a gente se lembra sempre desse problema quando tem enchentes, mas o fenômeno do mesmo problema que gera enchente vai gerar escassez de água. Então, isso que é muito interessante, né? Porque a gente não associa, a gente acha que são fenômenos diferentes, o excesso de água, a falta de água. Mas, no fim do dia, quem que é o grande protagonista também disso? É a maneira que a gente ocupou as cidades, né? Então, o grande problema foi a maneira da urbanização, e aí eu brinco, mas a gente pode dizer, não tem uma cidade que não sofra por enchente, por drenagem, mesmo as cidades médias e pequenas, né? Ou seja, então a gente começa a falar, acende uma luz, né? O problema é mais embaixo. Não é só uma questão de mudanças climáticas, também é, né? Uma questão de mudança climática, mas é uma questão de como a gente ocupa essas cidades, né? Como a gente ocupa as cidades tirando toda a natureza, né? E aí, dentro desse conceito de infraestrutura verde, tem um conceito que eu gosto muito, que está muito hoje em voga e é a grande queridinha aí do financiamento internacional, chama Soluções Baseadas em Natureza. Soluções Baseadas em Natureza é uma volta a gente entender como que a natureza trata, né? Como que ela funciona no ciclo hidrológico e como que a gente poderia aproveitar isso, né, para entender a natureza e trazer de volta. E aí teve um evento muito importante no Brasil, né, que foi o Fórum Mundial da Água, em 2018, onde pela primeira vez se oficializou que a única solução para a questão das enchentes e falta d'água são as soluções baseadas na natureza. Então, com isso, a gente ganhou força e aí a gente começa a mudar essa maneira da gente pensar. Então, aí só para já também focar na sua pergunta e não me estender tanto assim, quando a gente fala, a gente tinha um terreno natural, né? Isso para novos empreendimentos, a gente faz esse estudo, né? Eu tenho um terreno natural onde a natureza atua. Então, a chuva cai, né? Ela escoa com uma certa velocidade mais lenta, porque ela encontra um monte de barreiras e ela chega nesse rio. Nesse caminho, a gente fala de 5 questões, né? Primeiro, ela infiltra no solo, ela é amortecida, porque ela perde essa velocidade, ela é limpa, a água que cai do céu, ela está em um pouco de sujeira, mas ao passar pelas essas plantas, ela melhora a sua qualidade. A gente tem uma questão de evapotranspiração, né? Que a água, ela irriga essas plantas que depois jogam para o ar. E é uma questão de biodiversidade, a gente tem uma certa biodiversidade. Imagina que a gente tirou essa natureza e pôs um monte de asfalto, né, e concreto. A água que cai, ela não consegue infiltrar, ela vai rapidamente, porque ela encontra um caminho liso, né? Então, na hora que ela cai, ela rapidamente chega no rio, gerando essas enchentes. Ela leva toda a sujeira que ela encontra, porque ela funciona como um limpador, né, para essa cidade, e a gente não tem nenhuma barreira, então ela vai varrendo, vai limpando, leva toda essa sujeira. Ela não evapotranspira mais, porque ela não consegue nem chegar nos jardins, e aí já uma provocação, né, de um tema que a gente trabalha. Hoje a gente garante que a água não entre em nenhum jardim, porque os jardins são elevados
e eles não têm nenhum acesso à água que escoa, né? E a gente tirou toda a biodiversidade que regula o clima, né, dessa cidade. Ou seja, é a receita da garantia da enchente a gente já tem, né? É o que a gente está fazendo. E aí a gente começa, então, essa discussão que eu acho super válida, como, então, a gente repensar essa cidade. E aí eu sei que vocês trabalham muito nesse sentido, né? Então, também tem uma imagem que eu gosto muito de uma apresentação que a gente faz, que assim, a gente projetava a rua para carros, né? Acho que esse era o problema. Aí eu entendo que hoje a gente está numa linha muito interessante de rua para pessoas, né? E a gente tem visto aí também o mundo abrindo rua para pessoas. Mas a gente provoca aí mais um item, que é o que a gente está provocando. A gente não quer rua só para pessoas com vasos, né? Que é um pouco o desenho típico do Anhangabaú em São Paulo. Ah, vamos fazer um super área legal, mas planta não tem nenhuma. Você não pensou no microclima. E pessoas precisam de clima agradável, pessoas precisam de natureza, né? Então, o que a gente provoca é isso. A gente precisa criar uma cidade para a natureza. E é possível, né? Isso que eu acho que é interessante. E a gente tem 1000 já cases implantados, a gente já visitou vários. A gente já tem um movimento no Brasil onde a gente consegue fazer esse retrofit das cidades trazendo essa natureza, né? Desculpa se eu me estendi aí, Anthony. Não sei se deu para entender. Deu sim. E eu achei muito legal esse teu comentário de que antigamente se pensava em, digamos assim, jogar água para longe, né? Então, eu comecei a pensar aqui em várias referências, né? Primeiro, nessa questão de canalização de rios, né? Que muitas cidades brasileiras passaram, e eu vejo, assim, que muitas enchentes são justamente em avenidas que foram construídas, né? Em cima de rios, e aí quando chove, né, a água vai pro rio, o rio transborda e sai por baixo da via, né? E também, assim, a própria nomenclatura, né? Então, aqui a gente chama de esgoto pluvial, né? Então, a gente tem o esgoto cloacal e é como se é um esgoto, né? Então, a gente tem que pegar essa água e realmente jogar para longe. E, inclusive, aqui em Porto Alegre, os últimos dados, assim, que foram publicados na mídia, é que cerca de 100 mil domicílios ainda tem o esgoto cloacal conectado no pluvial, né? Ou seja, tudo se mistura e vai para algum lugar. Enfim, infelizmente, né? Mas então, eu adorei esse conceito que você trouxe, né, de soluções baseadas na natureza e pensar assim, bom, como que a água se comportaria, né, pelo que eu entendi, assim, né, se comportaria, sei lá, na ausência dessa cidade, né, numa situação, vamos lá, natural, entre aspas, aqui, do território, né? Mas, aí, fazendo uma reflexão, uma provocação, a cidade, enfim, sei lá, por mais que a gente pense em soluções baseadas na natureza, ela é extremamente impermeabilizada, né? E aí, pensando naquela primeira pergunta que eu te fiz, bom, a gente vai colocar áreas livres ao redor dos prédios, né, para poder capturar essa água, né? Mas no fim do dia, o que a gente vê na prática é que, sei lá, muitos desses prédios, né, é só sair na rua e olhar o que tem ao redor dos prédios, né? Tem áreas pavimentadas, com estacionamento, muitas vezes, né, ou com, sei lá, quadras esportivas, ou com qualquer outra, né, outra pavimentação que o condomínio ali fez, ou mesmo se tem algum jardim, é um jardim, enfim, muitas vezes em cima de laje, né, ou num solo compactado, porque, puxa, vai fazer uma obra de um edifício de 20, 30 andares, né, de tanta movimentação de terra que tem ali, é um solo que eu não sei até que ponto esse solo, de fato, vai capturar a água e reter a água né, enfim, da forma que deveria, né. Então, como que isso como que a gente reconcilia isso, né? Porque eu, como arquiteto urbanista, né, que sigo esses regramentos, a gente, puxa, ok, eu entendi como é que é eu entendi o propósito, né? Eu entendi, assim, o intuito da regulação. Mas isso funciona, né? Isso, de fato, né, na prática, tem um efeito mitigador? Acho que é perfeito isso, né? E, aliás, o que eu mais faço, essa semana mesmo, 3 prefeituras me mandaram aqui os planos perguntando o que você acha dessa minuta de lei, o que você acha disso, todo mundo discutindo, né? Eu acho super válido o seu questionamento, porque exatamente, não adianta você pedir para deixar uma área permeável que ela não tem infiltração, e eu gosto muito do conceito de soluções baseadas na natureza, porque a natureza funciona de um jeito diferente para cada local, né? Então, se a gente fala de região aí no sul, onde a gente tem um lençol freático muito alto, é muito diferente de Goiânia, onde a gente precisa, né, talvez fazer uma recarga de aquífero, porque o lençol freático é baixo, né? Ou Salvador, que a gente, apesar de ser lençol alto, a gente tem alta infiltração.
vegetação. Então, não dá para a gente ter um conceito único num país como o nosso, né, tão diferente. Então, isso acho que é uma coisa importante, porque apesar de tudo, a gente replica as mesmas leis, né, e elas têm esse sentido. Eu acho que um exemplo interessante também para abordar isso, São Paulo, a gente tem uma lei que chama cota ambiental, não sei se acho que a gente comentou, né, onde foi exatamente nessa lei, foi a primeira tentativa, não estou dizendo que é a melhor, né, mas eu acho que ela está num caminho bom. Ela é um pouco complexa, é uma planilha, mas é exatamente isso, você consegue lá equilibrar todos esses conceitos, então você não entra só com a drenagem, é drenagem versus vegetação, porque às vezes é isso, se você vai fazer subsolos e você permite estacionamentos, não adianta, você não vai conseguir infiltrar, muito pelo contrário, você vai às vezes ficar fazendo um rebaixamento de lençol, onde você vai ficar tirando essa água do subsolo, então o que adianta você ter uma área permeável em cima de laje, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito mais claro qual o objetivo desses usos de ocupação. Agora, assim, de qualquer maneira, quando a gente faz um planejamento, um retrofit de uma cidade, né, só para pensar, hoje a gente tem feito muito plano de infraestrutura verde para cidades, que é um layer em cima desse plano de ocupação, e cada dia mais a gente tem visto editais bem interessantes de planejamento urbano ambiental, né, onde você pode detectar dentro de uma cidade qual é o local onde a gente pode propiciar mais infiltração, mais amortecimento, né, como você falou, num centro de uma cidade, talvez o possível de requalificação urbana é a gente pôr mais árvores, é discutir uma calçada, né, mas aí dentro desse conceito, uma coisa importante, a gente sempre trabalha com escalas, né, então a escala do lote, a escala da rua e a escala das áreas verdes, parques e APPs, né. O que eu acho só importante colocar é que a escala do lote, ela representa 60%, 70% de uma cidade, então ela é muito representativa, e às vezes também, além da gente ter essa ideia higienista da drenagem, da água de chuva, a gente também tem um pouco dentro da cabeça que as soluções são sempre grandes e de concreto, né, e aí a gente vem, por exemplo, aquele conceito de cidade esponja, né, da China, que trouxe isso, e que várias cidades, que também a gente pode, em vez de fazer uma solução de um grande piscinão, uma grande obra de engenharia, um monte de soluções pequenas que também funcionam, né, às vezes a gente menospreza um pouco essas pequenas soluções, né, então a gente defende muito, assim, que cada casa, também cada prédio, eu entendo que a responsabilidade não possa cair só sobre o prédio, mas também tem que cair sobre o prédio, né, uma tendência mundial de legislação mais moderna é que cada lote cuide da sua drenagem, então naquele conceito do pré e pós, antes do lote a gente tinha uma vazão, na hora que eu impermeabilizo, eu aumentei, então esse aumento eu vou ter que resolver dentro do meu prédio, né, então isso é uma tendência cada dia maior dentro de planos, diretores e tal. Agora, como fazer esse volume? A ideia é a gente dar um leque de opções para o que o empreendedor, e depende do produto, depende do bairro, depende do local, ele possa fazer. Então, realmente, às vezes, vamos supor, um telhado verde poderia ser mais útil do que uma área permeável num terreno com lençol freático alto ou com uma laje, né? Então, eu acho que está faltando, talvez, esses instrumentos de alternativas, né? E nesse sentido também, a gente está trabalhando num projeto de lei da primeira ABNT, né, da Norma Brasileira de Infraestrutura Verde, onde a gente traz essas alternativas como soluções de engenharia, assim, porque às vezes a tendência é o pessoal achar que um jardim de chuva é simplesmente, não é pouco, né, ser um jardim já é muito, né, mas ele tem função apenas paisagística, e não, ele tem uma função de engenharia, então a gente quer trazer essa norma, e manuais, a gente tem feito muitos manuais aí em parceria com os governos e prefeituras, para que a gente possa disponibilizar para o empreendedor outras alternativas, então talvez naquele bairro, naquele local, não adianta você deixar a área permeável, você poderia trocar a sua área permeável por um telhado verde, por exemplo, que é uma técnica que no Brasil ainda tem muita resistência, a gente não sabe impermeabilizar laje, né, assim, a gente tem vários desafios, mas você poderia dar um incentivo para que as pessoas fossem trabalhar em outras tecnologias que podem ser realmente mais eficazes, né. Eu achei muito legal esse conceito que você trouxe, Beatriz, e eu até abri aqui na página da Cota Ambiental
Ambiental de São Paulo para dar uma olhada, que realmente vai nessa linha. A gente vai colocar o link dessa cota ambiental junto aí ao episódio, que é isso que você falou, né? Dá uma série de alternativas, digamos assim, né? Área jardinável, cobertura verde, piso semipermeável, né? Para atender esses requisitos. E essa era uma das minhas dúvidas, uma das minhas grandes dúvidas, né? Porque a gente vê, puxa, eu diria assim que talvez 100%, né, dos planos diretores que eu vi, tem essa mesma ideia, né? Bom, vamos fazer uma taxa de ocupação, exigir áreas permeáveis e tá tudo resolvido, que na prática não funciona, né? E não só isso, né? Tem um custo, vou chamar aqui, urbano imobiliário para essas decisões, né? Porque se a gente tem uma área super demandada da cidade, né, e a gente tá dizendo assim, puxa, deixa 50% ou 25% do seu terreno livre como área permeável, a gente tá basicamente dizendo assim, um quarto do solo urbano aqui não pode ser usado, né? Para uma área permeável que no fim do dia a gente não tem nem como medir, né? Se tá contribuindo ou não para drenagem. Então, criando essas alternativas, me parece que abre uma série de possibilidades, né? Que aumentam a eficiência do solo urbano, né? Acho que esse é o ponto, né? Puxa, de repente a gente não precisa ter essa área permeável tão alta, mas a gente vai dizer, não, realmente, como você falou, vamos exigir um telhado verde, uma bacia de retenção, né? Que vai ter mais eficácia no objetivo da drenagem a um custo imobiliário menor, né? Porque eu penso constantemente nessa questão de, puxa, vamos atingir o objetivo com menos recurso, né? E acho super bem colocado, porque também, eu acho assim, para mim, um dos desafios do urbanismo é como a gente melhorar as calçadas, né? Porque o calçado é um desastre, né? Assim, né? E se a gente quer pessoas na rua, então, assim, até tem um projeto interessante, até da Idealiza, né, no Fabiano, onde a primeira vez que eu vi esse conceito, mas depois eu vi que tem vários lugares que seriam uma faixa de gentileza, né? Então, é dentro da área privada, mas ele deixa uma faixa de 5 a 10 metros na frente que é incorporada a essa calçada. Então, a gente pode, nessa faixa, fazer mais estratégias de infraestrutura verde, porque muitas vezes a gente usa biovaletas ou grandes jardins interligados que vão ter uma função mais prática, né? E eu achei bem interessante isso. Em um projeto deles, a gente usou essa faixa de gentileza. Então, será que não era melhor, né, que aumentasse essas calçadas, né, e a gente pudesse ter uma calçada com uma função de drenagem, com mais espaço para as árvores, que hoje elas não têm espaço, né, e uma rua bem arborizada, com jardins, tem um outro ganho, né, urbanístico, né? A gente faz projetos no Brasil inteiro. Ontem a gente estava entrando aqui no Google, numa cidade, é muito feia a nossas cidades, né? Assim, a gente não tem árvore. Eu brinco, assim, muitas vezes o empreendedor vende lá, meu projeto é infraestrutura, aquela foto da infraestrutura que ele tem é horrível, né? Mas é isso que você está vendendo, só porque você tem tubo de água, tubo de esgoto, tubo de drenagem, isso é um diferencial? Não é, né? Acho que é essa mudança na maneira de pensar. E aí, o que eu acho muito importante, só de colocar, é que é isso. É muito importante infiltrar, mas a infiltração, ela realmente tem que ser mais efetiva e ela é muito desafiadora. Eu entendo que essa área de ocupação, existem outras, não vou entrar no mérito, porque eu não sou urbanista, para discutir se você não quer, lógico, adensar, ocupar todo o solo em termos de outros microclimas, a gente pode falar de outros fatores, né? Mas, assim, respondendo a sua dúvida, em termos de drenagem, às vezes, realmente, você fazer uma contenção ou de drenagem. Por que acontece também? A drenagem, ela é muito ingrata em termos de infraestrutura. Porque, imagina, um tubo de esgoto, você usa o ano inteiro, né? Porque você vai ao banheiro todo dia, né? É um sistema água, você bebe todo dia. Então, a tubulação de água e esgoto, elas são usadas todo dia. Agora, drenagem, você fica 6 meses brincando sem lembrar que tem uma chuva e querendo que ela chegue, né? E quando ela chega, chove um pouquinho e tal. Então, a drenagem, imagina, é todo um gasto, né, enorme, e aí também você tinha comentado isso, né? Será que isso, como a prefeitura, também é um desafio mesmo para o órgão público, como fazer um sistema que resolva a drenagem, né, num custo razoável, porque se você for pegar uma chuva, dessas chuvas que tem caído, e fazer um tubo para aguentar tudo isso, você teria que fazer um tubo de 10 metros, né? E qual o sentido de você fazer um tubo desse tamanho para um dia por semana? É mais fácil fechar a cidade um dia por semana, um dia por ano, né? Brincando assim, mas eu tive agora numa prefeitura até de Joinville, onde eles discutiam isso, falando, durante um mês vai alagar uma pista. Eu prefiro que alague a pista de carro um mês, e o resto do ano eu vou ter as 4 pistas, do que tirar uma pista, né, para o rio alagar. São discussões que eu acho que a gente tem que começar a ter, né, de entender
que essa drenagem ela não é frequente, ela não é todo dia. E a gente sempre fala muito também em análise de risco, né? Então, por isso, a gente trabalhar com parques alagados, áreas alagadas, e quando se fala isso, às vezes, para o paisagista, ele assusta. Não, meu parque não pode alagar. Bom, mas você prefere que o parque alague ou sua casa? Né? Você prefere que o parque alague ou que morra gente? Mas, e não é sempre, não é que o parque vai ficar todo dia alagado, né? É que é isso, né? Uma vez por ano, 2 vezes por ano, vai ter realmente esses momentos. Então, esse é um outro conceito interessante, que a gente fala de cidades resilientes, né? A gente tem que estar preparado para isso. E no dia do caos, que chove uma chuva de 200, 500 anos, que a gente tem previsão, aí tudo bem, a gente usa as ruas como amortecimento, contanto que a gente respeite as vidas e que as pessoas estejam, né, seguras e que não... ok, a gente pode entender. E isso é um conceito difícil, que muitas vezes a gente fala, todo mundo assusta, mas por que a gente fala que, vamos supor, uma biovaleta? O que é uma biovaleta? Nada mais é do que uma canaleta vegetada onde a água escoa. Ela é muito mais resiliente do que um tubo. E olha quantas ruas a gente tem com aquela, sabe aquela ilha central, que podia estar trabalhando como escoamento e ela teria muito mais resiliência para umas chuvas, porque ela tem uma seção mais larga, onde ela consegue variar. Um tubo, ele tem um limite, né? Além de que, eu não entendo, assim, né? A gente discute com muitas secretarias de obra, engenheiros, eles acham um tubo mais seguro. Mas, gente, uma boca de lobo que entupiu, aquele tubo perdeu toda a função dele, né? Enquanto que esses jardins de chuvas, biovaletas, bacias vegetadas, por exemplo, essas bacias vegetadas, hoje também é uma tendência de lei, que cada final de drenagem você tem um local para amortecer antes de chegar no rio, né? Que você pode usar como praças, né? Como parques. Então, né, Curitiba, a gente teve recentemente lá também o Parque Barigui, né? Que tem essa função de macrodrenagem. Todos eles, né? O próprio Central Park em Nova York. Então, acho que esses conceitos que a gente tinha que trazer mais para o urbanismo, né? De trazer e entender que a natureza, junto com essa água de chuva, elas são boas parceiras, né? Porque ela alaga essa área, ela infiltra, ela auto-irriga, né? Eu brinco, um projeto de infraestrutura verde é muito tecnológico, ele auto-irriga todas as plantas com a própria natureza, né? E hoje em dia, a gente muitas vezes tem que fazer todo um sistema de reuso, reaproveitamento para irrigar aquelas plantas que deveriam estar adaptadas àquele local, né? Então, acho que é muita mudança de conceito também, né, Antônia? Por isso que eu acho que acaba ficando muita informação e a gente tem muitos profissionais hoje, graças a Deus, né? Nossos projetos precisam de muitas disciplinas, né? Não são coisas mais específicas só do engenheiro. Então, você imagina, o engenheiro tendo que ouvir um biólogo, um arquiteto, para discutir um sistema de drenagem, né? Então, é uma mudança, né? A gente adora essa multidisciplinaridade aqui e queria fazer, assim, puxar uma outra provocação, né? Porque você falou aí desse exemplo da Idealiza, né? Que é uma incorporadora que faz bairros novos, que tem, digamos assim, a oportunidade de pensar a cidade do zero, né? Tanto a infraestrutura pública como alguns regramentos para edificações, né? Você falou assim, bom, no conceito de o terreno ser responsável pela sua drenagem, né? Eu diria assim, eu interpreto até isso assim como, puxa, não vamos gerar uma externalidade além do que a natureza já permitiu para o nosso terreno, né? Mas a gente sabe que na cidade já construída, né? Esses conceitos são muito difíceis de implementar, né? Enfim, a cidade já, né? Pega assim, centro expandido de São Paulo, né? Região central de Porto Alegre, são áreas que, puxa, os prédios já foram construídos de uma determinada maneira e para exigir algum tipo de solução diferente de permeabilidade para todos eles, né? É um desafio hercúleo, né? E aí, dentro desse mesmo universo, né? Você falou assim, bom, né, tem casos que a própria rua, digamos assim, vai ser parte do sistema de drenagem. Eu lembrei do caso de Veneza, né? Porque, poxa, Veneza também é uma cidade que está consolidada, ninguém vai sair mudando a forma que os prédios são, né? O que as ruas são, e eles têm enchente todos os anos, né? Tem a mesma situação, a água entra na cidade, né? Estão acostumados com isso, né? As lojas, os restaurantes estão acostumados com isso, as pessoas, e a água tá ali e uma hora ela vai embora, mas, enfim, eles convivem com aquela água por alguns dias, né? Eu tive a experiência de visitar a cidade num desses momentos e achei, assim, uma quebra de paradigma, assim, para quem, né, vê a água sempre como algo perigoso, né? Ou algo que, né, nunca pode ter nenhum tipo de contato com as pessoas. Então, feito toda essa contextualização, né? A pergunta é um pouco isso. Bom, esses conceitos são legais, né? Mas como
assim, política pública, né, para cidades que já existem. O que a gente pode pensar, né? Assim, é um caminho de mudar a forma como as vias são projetadas, como você falou, de interferir nas vias. Existe alguma possibilidade de adequar as construções, as edificações antigas? E aí a gente pode entrar em toda uma discussão, né, até de viabilidade financeira, social disso, né? Porque tem prédios que não têm condições de investir um grande valor para criar uma infraestrutura verde pós-fato, né? Hoje, ou retroativamente, né? Então, como que a gente pode pensar nisso? Eu acho bem interessante, mas assim, essa semana eu dei aula, né, num curso do Secov de loteamentos, né? Porque o que eu falo é isso, realmente a gente tem muito problema já existente. Então, os novos, por favor, vamos fazer diferente, né? Assim, né? Parece pouco, mas não é, né? Porque o Brasil tem uma quantidade de empreendimentos imobiliários muito grandes, né? Principalmente a nossa expansão se dá por loteamentos, né? Então, eu acho que também é muito importante isso, que os novos tenham isso claro. Eu falo, vocês têm a chance de fazer algo diferente, né? E aí vem a questão da legislação, que a nossa legislação é rígida para aquele padrão. Então, é uma briga, né? Porque muitas vezes você quer fazer diferente, mas você não consegue. Por isso que a gente está trabalhando muito com essa questão de normas e manuais, porque a prefeitura fala, mas eu só sei fazer isso, você quer fazer um negócio completamente diferente? Eu não sei analisar, eu não sei projetar, eu não entendo, né? A responsabilidade é minha. Então, acho que isso é um item importante, mas eu concordo com você, quer dizer, a gente tem toda uma cidade consolidada com problemas graves. O que eu acho, assim, é que dentro daquela conta, né, a gente falava das escalas, então 60%, 70% são casas. Mas é engraçado que você assistiu uma palestra nos Estados Unidos onde ele falava 20% a 30% são ruas. E ele falava, ruas são mudáveis, né? Eles não entendiam, eu achei bem interessante. Falou assim, a gente tem a chance de mudar essas ruas todas numa cidade, né? A gente pode mudar. A rua, engraçado, eu gostei muito desse conceito, onde ele fala, a rua não é fixa. Eu posso mudar uma calçada, eu posso mudar o jeito que eu faço esses jardins, eu posso tirar uma pista de carro, né? Então, eu acho que para o Brasil ainda é forte e ninguém acredita, mas a gente tem visto isso lá fora, vários exemplos, né? De ruas fechando, né? De ruas mudando. O que eu acho que é uma boa notícia? É porque, de novo, como eu falei, né? As estratégias pequenas não são poucas e elas podem ajudar. Então, por exemplo, uma linha que a gente trabalha muito, que eu sempre apresento sempre às prefeituras, é que a gente tem, de novo, acha que tudo é muito grande, mas assim, uma proposta, um projeto de lei que a gente está fazendo em São Paulo, assim, se a gente pegasse uma vaga de carro por quarteirão e transformasse num jardim de chuva, né? Se a gente pegasse as esquinas, que as esquinas são locais meio subaproveitados, né? A gente, às vezes, não precisa de todo aquele espaço de uma esquina, então tem muito projeto, né, bem legais, onde eles fazem essa esquina com esses jardins, e até eu vi em BH, eles fizeram naquele bairro, na Savassi, tem uns bairros onde eles usam as esquinas ampliadas, né, para fazer lugares para as pessoas estarem e tal. Então, eu acho que tem muita ideia hoje de retrofit das cidades, e aí até junto com o pessoal de mobilidade, a gente tem trabalhado, o pessoal da WRI, que faz aquelas táticas de arquitetura tática, né, de ir lá e provocar e colocar, e a gente tem colocado, por exemplo, em Campinas, eles fizeram onde eles já desenharam vários jardins e já deixaram lá fechado, e os carros estão se adaptando, né, a ter menos espaço, e aí eu acho que tem essa mudança, né, e não é pouco, né, isso que eu ia falar, por exemplo, se você conseguisse que as esquinas tivessem essa retenção, que os jardins, se a gente só retrofitasse todos os jardins que existem numa cidade, a gente já teria uns 20% a 30% de ganho de amortecimento, porque assim, o que eu acho que é muito importante a gente entender, assim, existe uma questão de drenagem, a gente também pode falar em escalas, né, então tem vários problemas de drenagem que são alagamentos, empoçamento, que é um problema de escoamento de drenagem. Esse a gente resolve rapidamente com jardins, a gente fez na Vila Nova Conceição, que é um bairro de alto padrão em São Paulo, que não tem drenagem, é um bairro muito plano, então os jardins, eles conseguiram resolver empoçamentos e ajudar na drenagem. Outra questão é a inundação. Inundação é um conceito, até acho que é do Manual do Tucci, né, de Porto Alegre, que ele fala que é exatamente essa água que foi gerada, esse aumento de água que foi gerada pela impermeabilização. Mesmo que a gente não consiga que todos os lotes façam, a gente conseguiria segurar isso se a gente fizesse a quantidade de jardins, e aí a gente desenvolveu uma metodologia que calcula quanto que eu precisaria para resolver isso num bairro. E quando a gente faz esse cálculo, a gente vê que dá, que cabe, né, que é possível, através de uma esquina aqui. Então a gente tem feito muito isso em alguns locais. Vamos fazer uma esquina aqui, essa
essa praça, a gente inverte essa praça, usa essa praça. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades. O grande problema é quando a gente tem questão de enchente, que enchente é quando esses rios transbordam, né? É quando a gente, como você falou, né? Quando a gente canalizou um rio e o rio tá saindo. Aí são problemas graves, e aí são problemas, aí sim eu acho que a gente tinha, aí são políticas públicas, e que infelizmente a gente ainda tem pouco projeto de drenagem e pouco dinheiro para drenagem, porque a drenagem tem, como a gente falou, tem vários desafios. Primeiro que a gente não usa o ano inteiro, e depois a gente não tem taxa, né? Quem que paga a drenagem de uma cidade, né? A gente não tem tem várias discussões de regulamentação, né, de colocar dentro de água e esgoto a drenagem, né? Tem gente colocando dentro, mas assim, se você não tem um dinheiro com um carimbo de drenagem, são obras caras. Então, por exemplo, a gente tem visto em várias cidades, a gente está fazendo um projeto numa cidade onde o rio está se descanalizando. E isso é uma tendência forte, que os rios vão começar a abrir mesmo, né? A gente sabe que a natureza toma conta, né? Então, você imagina o custo que você tem que tirar uma avenida agora porque o rio abriu e você vai ter que recuperar aquilo, né? Então, assim, isso para te mostrar o outro ponto, né? Que a gente pode chegar nesse nível. Então, eu acho que tem que cobrar, sim, o órgão público cada dia mais, porque eles não investem em drenagem. Muitas vezes você chega na cidade, eles não têm cadastro, ninguém lembra da última obra de drenagem que foi feita na cidade, né? Então, a gente chega, assim, num nível de descaso com a drenagem muito grande pelo poder público. Ao mesmo tempo, a gente consegue ir trabalhando com a prefeitura, né, em estratégias para ir melhorando essas enchentes de 20% a 30%, né, e por outro lado a gente vai aí nos lotes novos e nas novas regulamentações para tentar arrumar. Eu acho que são 3 vertentes que a gente tem que caminhar junto, né, lógico, como a gente brinca, problemas graves, não tem uma solução fácil nem única, né, e eu acho que essa questão da gente conseguir melhorar os textos das leis, né, e o plano diretor está muito alinhado, né, a todas as outras estratégias, também é uma coisa importante, que hoje a gente vê eles não estão ligados, né? Em São Paulo, por exemplo, foi feito um plano de mudanças climáticas que não estava falando com o plano diretor, que não fala com a nossa lei de obras, né? Então, fazer essas regulamentações, eu acho que é uma agenda aí que a gente tem que ter isso muito, muito presente e daqui cada dia mais vai aumentar, né, essa necessidade. E essa questão do ponto de vista do gestor público é curiosa, porque os incentivos são todos desenhados para que não seja feito, né? Então, é uma infraestrutura que ninguém vê, né? Né? As pessoas gostam de ver obras, né? Por isso que é tão difícil convencer, né? A gente tem um trabalho aqui forte no convencimento de que viadutos e pontes, né, no meio da cidade são muito detrimentais, mas muita gente ainda apoia isso, né? Vê assim, bom, a gente vê uma obra acontecendo, já tá bom, né? E as infraestruturas de drenagem muitas vezes são invisíveis, né? Demoram para ser feitas, então, né, pode passar ali 4 anos, 8 anos, né, e ninguém nem lembrar da necessidade disso. Então é muito, assim, digamos assim, que as regras jogam contra nós, né? Mas eu tava aqui também olhando, né, a gente tenta pegar referências do mundo inteiro, né, como que outras cidades lidam com esses problemas, né? E a gente vê assim, bom, Tóquio é uma cidade super bem gerida, né? E que tem problemas sérios de enchentes, de alagamentos, até não só pelo tamanho da cidade, mas também porque estão sujeitos aí a tufões, a maremotos, enfim, a desastres de grande escala. E o que eu achei interessante é que eles têm ali uma espécie de plano de mitigação de enchentes que no Japão, né, que mistura diferentes conceitos, né? Eles falam bastante nesses conceitos que você falou, né, de usar infraestrutura verde, né, redesenhar canteiros, criar pequenos jardins de amortecimento de água ou áreas ao redor dos rios que vão ter esse papel, mas também eles têm como se fosse uma estratégia assim mista, né? Também tem um investimento gigante no que eles chamam de infraestrutura cinza, né? E aí tem lá aquela ensaio, volta e meia sai na mídia, né? Eles chamam de catedral subterrânea, né?
uma obra gigantesca, né? Como se fosse uma cisterna gigante, onde canaliza a água, né, para mitigar grandes enchentes. O Japão é reconhecidamente bom em construir infraestrutura em larga escala, né? E talvez também uma cidade limpa, né? Talvez não tenha esse problema de interrupções, de bloqueios em bocas de lobo, coisas assim que a gente tem aqui no Brasil, mas é um caminho que eles também seguem, né? Assim como assim, é claro, né? Eu acho que tem esse caminho que a gente é pouco explorado no Brasil de estratégias verdes, mas a impressão que eu tenho é que nem a cinza a gente faz também. Então, assim, como é que tu vê isso, né? A gente tem progredido nesse tipo de infraestrutura, né? Assim, eu vejo uma ou outra obra acontecendo, né, nas cidades, mas parece muito pouco, né? Assim, tanto na verde quanto na cinza, né? Como que a gente pode olhar isso, né? Porque, assim, eu acho legal falar desses conceitos novos, né, de infraestrutura verde, mas também, eu não sei, eu também não quero passar a impressão pro ouvinte que, puxa, qualquer obra de infraestrutura cinza também é negativa, sabe? Então, como que a gente equilibra essa avaliação? Não, você está super correto. Bom, a minha empresa, a gente fez uma parceria com uma empresa japonesa, né? A gente faz parte do grupo Nippon Koei, né, que é a maior consultoria do Japão, e ano passado a gente teve o prazer de ir lá em Tóquio visitar, né? E é isso, né, Antônio? É outro mundo, né? Assim, realmente é um show, né, de tudo. A gente foi lá, ficamos, né, uma semana e meia visitando obras de infraestrutura e a Nippon contando como que eles fazem os projetos, né? Bom, só de chegar na cidade, eu brinco que dá uma esperança na humanidade, né? Que se alguém chegou nesse ponto, a gente ainda chega, né? A gente vai conseguir, né? Só que lógico que é uma outra cultura, é uma outra maneira de pensar. E além esse projeto bem legal de Tóquio, também só queria contar que tem um outro que a gente visitou que chama Yokohama, que até no estádio onde o Brasil jogou, né, na Copa do Mundo, que embaixo do estádio é um baita piscinão. E a gente foi visitar, é enorme, acho que é mais de 1 bilhão de metros cúbicos, que é um parque embaixo desse estádio, que tem uma baita, assim, a área é muito grande e tem várias quadras, então eles têm vários usos, mas ele tem lá, você vê as comportas e ele enche. E quando a gente foi lá, eles falaram, mês passado encheu, não é que é uma coisa, né? E realmente, então eles estão muito preparados e, lógico, né, a diferencial deles é que eles conseguem, assim, planejar, mas é muito legal, porque a gente vê que funciona. Mas eu concordo muito com você, Anthony, assim, a gente tem poucas obras, como eu falei, tem cidades onde eles não lembram a última vez que se investiu num tubo de drenagem, eu concordo. Quer dizer, a gente está falando de infraestrutura verde, mas, por outro lado, eu gosto muito do caso da Filadélfia, que a Filadélfia teve esse desafio, acho que foi faz 15 anos, eles tinham esse desafio de um problema sério de drenagem, eles fizeram um plano cinza e um plano verde. E o plano verde custava 1/3 do plano cinza. Então, o que eu acho que a gente tem que deixar é que, como eu falei, a gente tem 3 tipos de, né, alagamentos, enchentes e inundações. As enchentes não tem como não resolver como infraestrutura cinza, porque é isso, ou você tira a cidade, né? Então, você tem que ter, você vai ter que ter túnel, você vai ter que ter elevatória de drenagem, né? A própria Pelotas, a cidade de Pelotas é um dique onde tem essas elevatórias, a gente tem que ter sim. E a semana também, né, estava num evento internacional onde a Prefeitura de São Paulo estava apresentando o nosso plano aqui de bacias, e eles falam, não dá para resolver só com jardins, né? A gente gostaria, mas para você fazer isso, você teria que ter, no começo do século, aceitado que os rios tinham várzea, né? Como a gente não aceitou, agora a gente não funciona. Mas nesse plano também, bem inovador da cidade de São Paulo, o nosso plano de drenagem é por bacia, e cada um desses planos tem um cenário com infraestrutura verde. Então, eu acho que é isso, é que não dá mais para fazer só a infraestrutura verde, né? Mas não dá para falar que não vai ter a cinza. Então, a gente brinca que a gente está no mundo do juntos, né? A gente não quer segregar ninguém, nem a infraestrutura cinza, né? Então, a ideia é fazer complementar. E outra cidade que eu tive há pouco tempo, que a gente está participando de projetos bem inovadores, é Joinville, acho que é uma cidade hoje que está investindo muito em infraestrutura e que eles estão com projetos bem interessantes com a infraestrutura cinza, resolvendo essa questão, né, de fazendo canais duplos, né, com elevatórias para no pico de cheia fecha, porque o que acontece também? A drenagem, a tubulação de drenagem, ela chega no rio. Se essa tubulação não chegar acima de uma cota de inundação, quando esse rio sobe, esse tubo de drenagem ele serve para levar enchente para o meio da cidade, né? Então a gente brinca, né? Às vezes a tubulação, até teve um caso de um cliente, um empreendedor, que falou, Bia, alagou a favela aqui do lado, a gente pôs tubo e piorou.
porque o tubo ele pode ter esse lado duplo, porque você imagina, né? Antes só subia ali o rio, agora ele já entra pelo tubo e a enchente chega na casa do cara que não chegava antes, né? Isso que eu falo. A lógica não é só ser cinza ou verde, eu acho que é a lógica do projeto que a gente tem que repensar. Então, por exemplo, uma solução que se coloca hoje é fazer fechamentos nesses tubos, onde quando o rio sobe, você fecha o tubo, pelo menos ele não leva a inundação de volta. Então, até no centro lá de Joinville, a gente visitou, né, tem essas tubulações e chamou atenção. Aliás, aquele case da Coreia também, que é super famoso, né, que tem aquela requalificação do rio principal, né, de Seul, ele é muito legal. Outro dia um cliente esteve lá, mandou umas fotos, as chegadas das drenagens são fechadas, quando o rio sobe não volta nada, mas ele é super bonito, né, uma parede meio assim, até de meio de mármore, e as saídas dos tubos são todas bonitas. Então, assim, é possível fazer também uma infraestrutura bonita, né, porque a gente, muitas vezes no Brasil, a infraestrutura de drenagem é feia, mas aí, isso que eu acho, assim, a gente tem que investir sim em infraestrutura de drenagem como um todo, né, desde tubulações até esses grandes, às vezes tem que fazer diques, às vezes tem que fazer elevatória, porque o problema está muito grave. E aí, só colocando a questão da mudança climática, o que a gente mais tem percebido é que as chuvas em si, elas não estão tão maiores, mas elas estão mais frequentes. Então, aquela chuva que acontecia a cada 30 anos e você já esqueceu, né? Porque 30 anos, imagina, você esqueceu, né? Agora ela acontece a cada 2 anos, então você lembra. Que, por um lado, vai fazer com que a gente comece a ter essas conversas e que a gente tenha que cobrar agora uma ação muito maior do poder público nesse tipo de obra de drenagem, que acho que não era nem pauta, né, de discussão. Saneamento, água, esgoto é fundamental, mas a drenagem, tanto que ela não tem muito espaço, né? A gente tem visto agora uma agenda meio entrando, né, em outros assuntos, mas ela ainda não está tão institucionalizada, né? Exatamente. Então, assim, até um meia-culpa aqui de ter levado 83 episódios, né, para trazer esse tema tão relevante para o nosso podcast. Mas, assim, como alguém que, puxa, tá quase todo dia lendo sobre urbanismo, acompanhando os debates, né? Como que alguém interessado nesse tema se informa, né? Porque, assim, a gente vê, assim, muita coisa que a gente conversou aqui hoje, infelizmente, não aparece na mídia em geral, né? Nas discussões que surgem quando acontece algum desastre, né? Eu acho que as opiniões ainda que circulam são muito superficiais a respeito desse tema, né? Então, assim, puxa, eu quero me aprofundar nesse assunto, né? Os ouvintes aqui, né? Eu quero saber mais. O que você indica? Algum livro, site, artigo, né? Como que você se informa? Porque eu fico fascinado, assim, com esses temas também, né? Eu acho que ainda temos pouco para ir atrás, pelo menos aqui no Brasil. Uma boa notícia que eu acho que talvez vai impulsionar toda essa mudança é porque, no fim, também no Brasil a gente depende de financiamentos internacionais, né? Então a gente tem visto aí uma agenda federal pedindo dinheiro lá de fora, e esse dinheiro vem carimbado. Então a gente está participando de vários processos de financiamento para prefeituras, onde o dinheiro vem se você fizer, né, um plano de drenagem, se você tiver um plano de resiliência, se você tiver um plano de mudanças climáticas. Então, só para dar uma boa, assim, talvez uma animada, né, que eu sou bem otimista e acredito, né, porque, assim, agora só, assim, falando, né, eu conheci esse assunto há 5 anos atrás dessa maneira, né, lógico que a gente já sabia dos conceitos de infraestrutura cinza, mas essa mudança do verde há uns 5, 6 anos, né, que se fala desse assunto, de lá para cá eu fico impressionada como a gente já está melhor, como a gente está aqui nesse podcast, entendeu, como teve agora um financiamento, uma chamada de uma ONG, né, da WRI, que fez uma chamada para ajudar as prefeituras. 70 prefeituras no Brasil se inscreveram, que é uma coisa assim que acho que há 5 anos atrás elas nem sabiam que existiam, e elas já se inscreveram, levando o projeto. Então, assim, eu acho que a gente já melhorou, né, mas infelizmente a gente tem pouca informação, como você falou, eu mesmo tenho ido nas faculdades que eu estudei, que eu tenho acesso à engenharia, ainda não sabia dessa informação, a gente está longe da academia, que é uma pena, né, porque afinal é onde a
onde a gente cria, né, nossos futuros profissionais. A gente tem um livro de referência no Brasil que chama Drenagem, depois eu posso até passar para você o nome, que é um livro do pessoal do Rio de Janeiro, que a gente trabalha também, tem gente da nossa equipe da Universidade Federal, que acho que é talvez o livro mais de referência. O próprio Tucci, o problema é que a linguagem é muito de engenharia ainda, né, para esses projetos, né, ele não está adaptado. E o que a gente tem feito, por exemplo, a gente conseguiu agora lançar a primeira cartilha de Salvador para fazer um jardim de chuva, que é uma coisa tão simples, mas as prefeituras não sabem nem por onde começar, não sabem o que é um jardim de chuva, né, que é um jardim com plantas preparadas para infiltrar mais, que tem uma base, subbase, que a água entre, né. Então a gente começou a fazer uma cartilha e a gente está fazendo um trabalho aí agora com o Secov, muito apoiado, muito também na construção civil, porque, né, a gente sabe que são interessados nesse tema de alguma maneira também, movem muito dinheiro e apoio, né, nesse tipo de coisa. Mas eu acho que talvez também posso passar referência, eu gosto muito de um conceito, a nossa literatura mais internacional mesmo, tem um material que eu gosto muito, que chama Low Impact Development, né, que eles chamam de LEED, L-I-D, que tem manuais muito legais. Nos Estados Unidos, eles têm uma tendência de fazer manuais municipais ou governos, né, ou províncias, né, deles, onde cada província tem um manual deles, mas esse LEED, ele fala sobre como como a gente implementar uma cidade com menos impacto. Então, ele discute muito essas estratégias, todas que eu falei, tem muita base, né, no LEED. Eu acho que é uma das referências hoje que a gente mais se apoia. A Inglaterra tem uma referência também, tem um manual de drenagem sustentável, SUDS, que chama, o SUDS, né, que é, assim, sensacional, são 580 páginas de como fazer. Então, eu sempre também brinco nas palestras, hoje em dia não é empírico, né, a gente tem muito material, mas o que a gente está fazendo agora nesse momento é trazendo isso para o Brasil com as nossas realidades, com as nossas chuvas, né, fazendo sempre a gente tem que fazer essa adaptação, né, ao Brasil. Mas eu posso depois te passar também algumas indicações e alguns grupos que têm discutido isso mais intensamente. Bem legal, bem legal. Você falando também, eu lembrei que o Arquifuturo, que é um parceiro nosso, né, que está ligado ali ao Laboratório de Cidades do INSPER, também, né, fez um evento, teve um curso algum tempo atrás sobre gestão das águas no contexto das mudanças climáticas. Então, assim, tem algumas iniciativas que me parecem pontuais, mas eu acho legal a gente pegar as referências que você tem, né, e passar aí para quem está ouvindo, né, poder ir atrás, né, se aprofundar, se qualificar, porque, assim, é isso que você falou, né, a gente está num momento, né, eu diria assim, acho que não só da drenagem, como da política urbana, da política em geral, de começar a quantificar os nossos objetivos, nossos resultados, né, e até então as legislações, as políticas sempre foram muito empíricas, né? A gente vai fazer assim porque parece que faz sentido, né, mas, você tá falando, se a gente colocar jardim de chuva aqui e aqui, nesses cantinhos de vaga de carro, já vai melhorar, sei lá, em 20% o resultado para esse tipo de alagamento ou enchente, né? Então, assim, puxa, deve ter uma conta, né? Tem uma conta, né? Que também deve variar de cidade em cidade, né? Para tipo de solo, tipo de chuva, enfim. Mas imagino que seja possível, né? Quantificar isso. E eu acho muito legal que a gente está seguindo nesse caminho. A gente fez uma adaptação de uma metodologia, né? E a gente até semana que vem vai ter um evento em Berlim. Berlim é também uma cidade verde muito referência. Aqui a bibliografia em alemão não é tão fácil da gente ler, né? Então é que nem a do Japão, né? A gente tem uma certa dificuldade ainda de leitura, mas a gente vai apresentar, nossa metodologia foi aceita no congresso, a gente vai apresentar no fim do mês, nesse congresso de infraestrutura verde, um congresso mundial, onde a gente vai mostrar alguns cases no Brasil. Então, por isso que eu falo, acho que a gente já está ganhando alguma relevância, né, nessa discussão, e de novo, é muito interessante que daí o dinheiro já vem também mais direcionado, a gente já sabe que o Brasil é o queridinho aí, né, para questões ambientais, mas quem sabe a gente ganha um espaço também, e é possível fazer esse cálculo. Você colocou um item muito importante mesmo. Se a gente não criar indicadores, não mensurar e não falar o quanto isso funciona, fica muito na ideia, que legal, né? Não, a gente tem que fazer e tem que calcular e tem que pôr metas, né? E eu acho que talvez essa agenda climática que tem exigido aí esses indicadores, né? Talvez seja um começo, né? Então, em São Paulo a gente conseguiu
conseguiu alinhar o plano diretor agora com o plano de mudanças climáticas para conseguir criar essas metas, né, de que nesse sentido a gente possa caminhar. Muito legal, Beatriz. A gente está já esgotando o nosso tempo, apesar de eu adorar esse assunto. Então eu queria te perguntar, né, assim, antes de a gente terminar, se tem algum ponto sobre drenagem que você gostaria de falar e a gente acabou não cobrindo na conversa. E, né, pegando o gancho desse seu último comentário, se tem algum exemplo, um ou mais exemplos específicos no Brasil que você acha que vale a pena comentar a respeito e que a gente possa ir atrás depois também. Eu acho que a mensagem é essa, assim, né? Quer dizer, por um lado eu acho que é animador porque tem um caminho e tem um caminho bonito, né? Porque a infraestrutura verde acaba trazendo um ganho, né, de paisagismo e visual muito legal. Então as cidades verdes são muito mais legais que as outras, né? Então acho que a gente tem uma solução, tem um caminho. Acho que é um desafio de mudanças culturais. Então, né, não é uma coisa que vai ser de um dia para o outro, mas entendo que a gente está num caminho bom, né? As prefeituras, com todas as dificuldades que elas têm, elas estão caminhando, mas a gente sabe que o empreendedor privado que muitas vezes motiva e que no Brasil é a nossa grande força. Então, é muito interessante, porque toda vez que você chega para um cliente privado, todos gostam, né? Todos entendem isso, né? É uma coisa que faz sentido, né? Então, eu acho que também é um caminho legal. A gente tem algumas iniciativas. São Paulo, a gente fala muito de São Paulo, mas São Paulo aproveitou a pandemia, na época da pandemia, a subprefeitura da Sé, em São Paulo, ela tinha uma meta de fazer gentilezas urbanas e ela usou o Jardim de Chuva. Na época, foi a época que Nova York já estava com muito sucesso nesse plano. Nova York tem hoje mais de 20 mil jardins de chuva, agora não sei o nome, mas eles deram um incentivo fiscal, né? Então, e aí a Prefeitura de São Paulo resolveu, né, através de um paisagista que estava trabalhando lá, a gente fez os primeiros desenhos e eles aproveitaram, a pandemia ajudou muito, porque imagina a cidade de São Paulo sem carro, e eles podendo fazer obra, foi a festa, né, assim, nesse sentido. A 23 de maio hoje, eu acho que é uma avenida aqui, né, dentro do contexto de São Paulo, muito bonita, a gente está com soluções legais, tem jardins de chuva lá que eles falam que não precisa de manutenção, que eles já estão com um tempo de jardim de chuva funcionando, então São Paulo sempre dá para visitar muitos jardins de chuva, acho que todos os bairros a gente tem uma placa, a gente tem um muito bonito em BH, e BH foi muito legal, porque foi um piloto, e agora eles estão fazendo, acho que 60 jardins na mesma bacia com essa função, de mostrar que 60 jardins vão ter uma eficiência, então a gente já vai ganhando. Agora, uma obra também que eu acho que vale a pena mencionar é em Niterói, que é o primeiro grande projeto, acho que numa escala de município muito grande, que é o Parque Piratininga, que é um projeto que começou como um parque ecológico e depois ele também ganhou muita força para despoluir a lagoa. Então, os rios contaminados passam por esses jardins de tratamento, que a gente também participou do consórcio, trazendo, é uma empresa francesa, né, que ganhou a licitação, e a gente ajudou a trazer para os nossos cálculos brasileiros. E a gente fez uma visita no fim do ano com a WRI, Fundação Boticário, né, e você já vê esses jardins e você vê a água saindo limpinha do jardim. São jardins enormes, assim. Então, que é uma obra que eu acho que vai ganhar bastante relevância pelo local que ela está e pelo tamanho, né, pelo porte, além do parque ser um parque ecológico muito legal, onde a gente não usou um tubo, né, não usou nada de tubo, tudo biovaleta, porque também é um parque em volta de uma lagoa, não precisava, né, não tinha sentido pôr os tubos. Então, ele tem um conceito muito legal. Acho que esse, talvez em escala de município, é o primeiro que já está sendo implantado, além de 1000 outros que estão em fase de licenciamento, né, e aprovação. Bem legal, Beatriz. Eu não conhecia esse parque Piratininga, já estou googlando aqui e vou colocar o link aí para o pessoal que está ouvindo. Olha, adorei a conversa, agradeço de novo, né, a tua disponibilidade para trazer o teu conhecimento sobre essa área. Adorei esse exemplo de Niterói, não conhecia, né, esse Parque Piratininga. Eu espero que a gente consiga trazer esse assunto com maior frequência, com maior profundidade aqui no Caos Planejado. E te agradecer de novo, né, adorei a conversa. Obrigado. Imagina, obrigada eu, né, parabéns aí pelo trabalho e exatamente, estamos à disposição de mais pautas, como eu falei, a Raquel que trabalha com a gente foi a idealizadora desse Parque de Niterói, se quiserem também gravar com ela,
ela, outros assuntos que vocês queiram, podem mandar aí que a gente está à disposição. A gente não tem uma assessoria tão boa aí como vocês, né, de marketing, mas a gente tenta, do jeito que engenheiro faz, né, também está ajudando a contribuir mais aí com as informações e projetos, né, contando mais aí. Então, em breve a gente deve fazer mais publicações também para poder explicar melhor, né. Maravilha, maravilha. Valeu. Obrigado, Beatriz. Um abraço. Tchau, gente. Nesse episódio, conversamos com Beatriz Codas. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.